Olá, simuladores! Sintam-se todos em casa aqui no canal Simular. E com vocês o professor Celso, e nesse vídeo irei mostrar como simular tensões senoidais no PSIM 12. Irei mostrar basicamente 3 formas diferentes de fazer isso. Mais uma vez gostaria de agradecer os desenvolvedores e gentilmente me ceder a licença do PSIM 12 para fins didáticos. Então, as 3 formas que eu vou apresentar são utilizando as funções sin, que quer dizer seno, aqui o caminho dela, ela é essa função aqui, né, com uma forma de onda senoidal. Ela tem 2 terminais para conexão, um terminal que eu conectei aqui o terra e outro que eu conectei uma ponteira de tensão que eu chamei de VPH. PH seria de phase em inglês. Outra forma seria por meio da função three-phase-sine, que é esse arranjo aqui de 3 funções senoidais já conectadas em estrela. Certo? Está aqui o caminho para se chegar a essa função. Caso a gente quisesse um sistema trifásico como esse, a gente poderia usar também a primeira função conectando em estrela. E a vantagem de se utilizar essa primeira função é que também nós poderíamos conectar em delta, né, diferente de como está aqui. E a outra forma que eu vou mostrar é a partir da função matemática, math function, que aqui está o caminho para se chegar a ela. Então, iniciando aqui pela função seno, clicar aqui 2 vezes. Então, quais os parâmetros que nós temos que fornecer para essa função seno para poder simular então uma senoide? Basicamente, vamos falar primeiramente aqui do valor de pico, amplitude peak, e da frequência. Os demais eu vou mostrar na sequência aqui desse vídeo. A amplitude aqui é o valor de pico do que nós queremos simular. Então, suponha que você queira simular a tensão que tem na tomada da sua residência, que é 220 volts, só que esse valor 220 volts é um valor eficaz, ou RMS. E aqui a fonte me pede o valor de pico. Então, para eu obter esse valor de pico de forma mais correta, sem tantas aproximações, eu coloquei aqui 220, que é o valor eficaz, e multipliquei por raiz de 2. Então, multiplicar é esse asterisco, e raiz de 2 no PSIM pode-se colocar SQRT, que é square root, raiz quadrada em inglês, e 2 aí entre parênteses. Então aqui temos 220 raiz de 2 vai ser o valor de pico, certo? A frequência, no caso aqui do Brasil, é 60 Hz, então coloquei aqui 60 Hz. Então vou simular essa forma de onda. Então aqui está ela, V-phase. Então, vou adicionar aqui no gráfico e vamos ver. Então tá aí, temos aqui uma forma de onda. No caso aqui eu tenho 6 ciclos, certo? Porque eu estou simulando aqui 0,1 segundo. Se fosse 1 segundo, uma forma de onda de 60 Hz, teriam 60 ciclos. Como eu só estou 0,1 segundo, dividido por 10, eu tenho aqui 6 ciclos dessa forma de onda. Como verificar se o valor de pico está correto? Se você colocar na calculadora 220 raiz de 2, vamos colocar aqui, 220 vezes 2 elevado a 0,5, que é a raiz, temos aí 311,13. Então vamos ver aqui no gráfico, nós temos isso. Então está aqui 311,13. Outra forma de obter essa mesma onda seria pela função matemática. Aqui está ela, que é uma função que nós podemos obter qualquer forma de onda que eu pudesse fornecer um equacionamento matemático. Então, fornecemos aqui o equacionamento da senoide, que é valor de pico, 220 raiz de 2, que é o que nós queremos, vezes seno, nós estamos simulando a função seno, que em inglês, cuidado que é sin com i e não com e. E dentro dessa função seno, 2π ft. O π no PSIM 12
já existe essa variável, mas em outras versões do PSIM não existe. Então você teria que criar essa variável aí. Frequência que nós queremos, 60 Hz, e o T é o tempo, que é o tempo de simulação que nós já falamos, inclusive em outros vídeos sobre esse tempo de simulação. Então, já está simulada essa função, vou lá nos gráficos e vou adicionar aqui para comparação. Vou criar um outro gráfico aqui embaixo e vou adicionar essa função matemática. Então percebam que são iguais, certo? O mesmo valor de pico, vou dar um zoom aqui, 311,13. Ambas têm a mesma frequência, temos aqui 6 ciclos em 0,1 segundo. Então essa aí foi outra forma de se simular a função senoidal. Vamos agora a usar a fonte trifásica. Então, como eu disse, a fonte trifásica já vem conectada aqui em estrela. Eu adicionei aqui o terra e coloquei a medição das 3 fases aqui. Vamos à parametrização. A primeira diferença dessa função é que ela pede o valor linha RMS. Enquanto na primeira função ela pedia o valor de pico de fase, aqui pede o valor de linha eficaz, RMS. Para uma tensão de 220 volts eficaz, que foi essa aqui que nós fizemos aqui, o valor de linha é 220 raiz de 3. Então, vou colocar aqui 220 vezes SQRT 3. Tá? Mesma frequência, não vou modificar os outros parâmetros. Eu vou simular. Vou adicionar um novo gráfico para comparar aqui só a fase A, né, porque essas senoides que nós criamos anteriormente, elas têm ângulo de fase 0, seria o mesmo da fase A daquela fonte trifásica. Perceba que também está igual. Então, todas as senoides foram obtidas aí por 3 formas diferentes a partir de 3 funções que tem no PSIM. Função seno, three-phase sine e função matemática. Vamos agora aqui a alguns outros detalhes. Por exemplo, nós vimos só o valor de pico e a frequência. Se nós quisermos mudar o ângulo de fase, seria o atraso dessa forma de onda. Né? Só que eu vou mudar criando aqui um sistema trifásico para a gente ver esse efeito do atraso. Eu peguei aqui essa fonte, vou copiar ela na verdade, ela está aqui, copiar essa fonte. Então ela está igual aqui para as 3 fases dessa fonte trifásica conectada em estrela. E vamos ver o efeito do atraso. Certo? Então, nessa primeira fase eu vou deixar o ângulo de fase 0, que é a fase R. Na fase S, eu já vou colocar aqui um ângulo de fase de menos 120 graus. E na fase T, de menos 240. Então, qual vai ser o efeito disso aqui? Vamos simular. Então, vamos colocar aqui as 3 fases R, S e T. Então, perceba que nós criamos aqui um sistema trifásico defasado de 120 graus. Está aqui a fase R, aqui em vermelho, fase S e a fase T na sequência correta RST. Comparando com o sistema que já é trifásico do PSIM, vamos comparar aqui, ó, e eu só tinha colocado a fase A, vamos colocar as outras fases B e C. Perceba que eles são idênticos. Então, nós podemos obter aqui o sistema, esse mesmo sistema trifásico, a partir de fontes monofásicas aqui conectadas em estrela. As outras variáveis que nós temos lá são as seguintes. Então já vimos aqui o ângulo de fase. Vamos mostrar o offset. O offset ele faz um deslocamento dessa sua forma de onda em relação à vertical, certo? Em relação ao eixo das tensões. Então vou botar aqui um offset, por exemplo. Nosso valor de pico é 220 raiz de 2. Vou botar um offset de exatamente 220 raiz de 2. Vamos ver esse efeito.
Perceba que o que aconteceu com a nossa onda. Antes ela assumia valores negativos aqui, de 220 raios de 2, só que como eu dei um offset, então fiz um deslocamento aqui na vertical. Então esse é o efeito do offset. Vamos mostrar agora o efeito do tempo de início. Vou colocar aqui um tempo de início de 0.05. Vamos ver o que vai acontecer. Perceba que minha onda, que iniciava em 0, ela vai permanecer zerada até o instante 0.05, né? 50 milissegundos. Então, só a partir daqui que é liberado o sinal de saída da nossa senoide. Então, esse é o efeito do tempo de início aqui, o T-start. Não vou colocar aqui indutância série e resistência série, porque nossa fonte deixaria de ser ideal, e nem vou fazer análise aqui do SPICE, nós vamos deixar isso para um outro momento, ok? Então ficamos por aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.